A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. Irmãos, esse texto está falando sobre unidade do corpo. Está falando sobre comunhão. Comunhão, pode baixar um pouco aqui para mim o retorno. Comunhão é koinonia, que significa participação de algo que não pode ser dividido. Quando você fala koinonia, você está participando de algo que não pode ser dividido. Então podemos entender que a comunhão, como a unidade na igreja, é algo que nós precisamos não só aprender, mas viver. Por exemplo, você baixou muito aqui o retorno. Ser líder é ser exemplo. É dizer para os seus liderados, façam o que eu faço. E eu olho aqui um dia de ser, onde estão os nossos líderes? Está errado. Se não tem competência, pede para sair. Então, a questão é muito séria. Nós precisamos entender o que o texto está falando. Veja o que diz Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Irmãos, observem aqui, por favor. Perseveravam, permaneciam na doutrina dos apóstolos, permaneciam na comunhão, permaneciam no partir do pão, permaneciam nas orações. Observe que quando a igreja se reunia, era para adorar o Senhor. Quando a igreja se reunia, as pessoas iam para buscar o Senhor com inteireza de alma, com inteireza de coração. A unidade existe ou acontece somente quando temos algo em comum. E qual é isso em comum? A igreja, que é o corpo de Cristo. O que há de comum entre os que creem é exatamente a igreja, que é o lugar onde somos abençoados, que é o lugar onde somos doutrinados, que é o lugar onde somos corrigidos, que é o lugar onde alimentamos o nosso coração, é o lugar onde recebemos oração, é o lugar onde cada um de nós vai aprender a caminhar, nós vamos aprender a lidar uns com os outros, nós vamos aprender a caminhar juntos. Se nós lermos os versículos 42 a 47, nós não vamos ler. De Atos 2, não vamos ler. 42 até o 47, por favor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração,
louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Se você observar, quem acrescentava à igreja era o Senhor. Mas acrescentava por quê? Porque tinha um ambiente preparado para que aquelas pessoas chegassem para crescer. Eles perseveravam juntos na igreja, unânimes. Um só coração, um só espírito, uma só fé. Perseveravam juntos no partir do pão, perseveravam juntos se alimentando, perseveravam juntos em todos os aspectos que nós podemos analisar. Havia uma perseverança e havia uma unidade no meio do povo de Deus. Paulo também nos diz que a igreja é única e ela é corpo de Cristo, o qual é formado por vários e diferentes membros. Existe um membro com um dom, existe um membro com outro dom, existe o outro membro com outro dom. Então, quando nós juntamos, formamos um corpo, e esse é o corpo de Cristo. Todos não têm o mesmo dom, cada um Deus usa da sua maneira, cada um Deus usa da sua maneira de viver, de falar, na sua maneira de agir, mas todos caminham unânimes, todos caminham em unidade. A unidade se externa a partir da vivência dos mandamentos. A unidade se externa quando nós começamos a ver na igreja reciprocidade uns com os outros, no amor, no trato, na fé, na esperança, no socorro. A unidade, meus irmãos, ela não é algo para ser achado bonito, é algo para se viver. Amar. Eu vou dar uma sequência de versículos para vocês entenderem. Romanos 12:10, por favor. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com o amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Amar é honrar. Amar é cuidar. Amar é interceder. Amar é olhar para o outro e se mover pelas suas necessidades. Gálatas 5:13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. O que isso quer dizer? Que o trabalho na igreja é serviço. O meu trabalho é servir. O trabalho de cada um de nós é servir um ao outro. Não existe na igreja ninguém maior ou menor. Nós somos pessoas que estamos aqui para servir, facilitar a fé, facilitar o entendimento, facilitar a sua perseverança. Então, quando nós vemos um irmão que está passando dificuldade, nós temos que socorrê-lo. Quando nós encontramos um irmão que precisa de oração, nós temos que orar com ele e buscar a Deus com a vida dele. Efésios 5:21. Eu vou pedir aos irmãos, se possível, que não usem o celular, a não ser para textos bíblicos agora. Por favor. Efésios 5:21. Sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor.
Eu não tenho que dar satisfação a ninguém. Está errado. A Bíblia diz: sujeitai-vos uns aos outros. Às vezes as pessoas ligam para mim para pedir para vir ministrar aqui. Eu pergunto: quem é o seu pastor? Não, pastor, eu não estou em igreja nenhuma, então você não pode ministrar. Porque todas as pessoas precisam estar debaixo de autoridade. Só tem autoridade quem está debaixo de autoridade. Quem está solto e diz: eu não tenho que obedecer a ninguém, só o Espírito Santo, o nome disso é rebeldia. E coloca o Espírito Santo para parecer espiritual, mas não obedece ninguém. E isso não é bíblico. A Bíblia diz: sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Colossenses 3,13. Olha isso aí, irmãos. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Querido, esse tem sido um dos maiores problemas. O viver na igreja não é tão simples. Nós temos pessoas aqui que pensam diferentes. Nós temos pessoas aqui que têm os seus conceitos, têm sua maneira de pensar. E aí o que acontece? Nós precisamos entender o que é Deus falando. Ele diz: suporte um ao outro, perdoe um ao outro. E se você tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, perdoe também. Como é que nós não vamos perdoar as pessoas que caminham conosco, que caminham ao nosso lado? Irmãos, a vida cristã não pode existir: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou um outro nome. Deu um branco aqui. E aí, cada um, eu não só vou à igreja se essa pessoa pregar. Não, quem sobe aqui, seja quem for, está movido pelo Espírito Santo de Deus. É Deus quem vai falar, a palavra é do Senhor. Nós temos que ter o coração aberto para ouvir Deus falar. Meu irmão, nós precisamos entender que vai ter momentos que nós precisamos admoestar, vai ter momentos que nós temos que instruir, vai ter momentos que nós vamos ter que aconselhar, vai ter momentos que nós temos que consolar, vai ter momentos que nós precisamos edificar, vai ter momento que nós precisamos levar a carga um do outro. Irmão, você pode orar por mim? Eu estou passando um problema muito sério. E aí eu começo a orar pelo irmão. Eu estou levando a carga dele junto com ele. Isso é igreja. Isso é igreja. O irmão José Ricardo, esses dias, está adoentado. E nós temos orado por ele. É um irmão que participa, é um irmão ativo, é um irmão que tem sido bênção nesse lugar. E nós estamos orando e o nosso desejo é vê-lo cada dia melhor. Então, eu disse para ele na sexta-feira: irmão José, nós estamos orando pela sua vida. Nós estamos pedindo a Deus a cura da sua enfermidade. Então, nós precisamos
olhar uns para os outros, entender o que é que eu posso abençoar o meu irmão. Então, todos esses, amar, servir, sujeitar, suportar, instruir, aconselhar, confessar os pecados uns aos outros, admoestar, ser hospitaleiro, consolar e edificar e levar as cargas, tudo isso faz parte da vida da igreja, tudo isso faz parte do viver em comum, tudo isso faz parte de caminhar diante de Deus. Mas, segundo a palavra, o que impede a unidade do corpo são coisas tão simples que nós estamos vendo isso nesse momento que nós estamos vivendo nesse mundo. Aparecem várias desculpas para não buscar a Deus com inteireza. Observe, a primeira desculpa que é usada é direção de Deus. Eu senti uma direção de Deus de não ir mais para a igreja, de buscar a igreja na minha casa. Deixa eu lhe falar, Deus não pode ir contra o que Ele já falou. Deus nunca iria mandar ninguém ficar longe do corpo, porque Ele diz que Ele é a videira, nós somos as varas. Se não estivermos ligados na videira, nós morremos. Porque é no corpo que você recebe o alimento, é no corpo que você recebe a força, é no corpo que você é advertido, é no corpo que você conhece a palavra, é explicado a palavra. Se eu cortar um dedo e colocar do lado, pouco tempo depois ele vai estar seco. Eu já contei aqui o caso da menina que trabalhava lá em casa, em Belo Horizonte, que ela foi subir numa escada caracol e o dedo dela entrou naqueles ferros, essa escada de ferro grosso, e amputou o dedinho dela. E aí eu levei ela rápido para o hospital. E o médico olhou, começou a tratar e perguntou: você trouxe o dedo? Falei: não, eu saí correndo com ela. Ele falou: então não tem jeito, ela vai ficar sem o dedo. Eu falei: melhor, que ela vai ter desconto na hora de for fazer a unha. Então, vamos ficar assim, tranquilo. Chegamos em casa, quando nós olhamos no chão, a gente saiu procurando, encontramos o dedo dela. Estava lotado de formiga. E já estava seco, porque ficou fora do corpo. Quantos irmãos que estão fora do corpo estão secos espiritualmente? E quando se fica seco, fica amargo. E quando se fica amargo, não mede as palavras. Quando se não mede as palavras, começa a ofender Deus. Irmãos, nós somos chamados para a unidade do corpo. Nós somos chamados para viver uns do lado dos outros. Pastor, mas tem hora que é difícil, eu sei, mas isso faz parte do trabalhar de Deus conosco. Isso faz parte do agir de Deus conosco. Pastor, eu não quero assumir nada para não me comprometer. Está errado. Quem se compromete começa a trabalhar com afinco, começa a trabalhar com muito mais qualidade. Por isso ele busca a palavra, por isso ele vai pagar um preço de oração, por isso ele dedica a sua vida ao Senhor, porque a partir do momento quando ele começa a servir num departamento, ele passa a ser exemplo. Vai dizer como Paulo: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo.
Falar é fácil, mas dizer, sede meus imitadores. É isso que a palavra nos chama. Viver em unidade é um olhar para o outro e dizer, assim como eu sirvo a Cristo, sirva também, olhe a minha vida. Segunda coisa que atrapalha o andar da igreja, o caminhar da igreja, a unidade do corpo, é o desânimo. Não estão com disposição interior para aprofundar relacionamentos. Estão numa fase de receber de Deus, sem se envolver demais com os irmãos, por pensarem ou admitirem não ter muito para repartir. Irmãos, eu sinto que eu estou numa fase que eu preciso ser ministrado. Eu não tenho muito o que dar. Irmão, deixa eu te falar. Quando nós ministramos, quem vai transformar não é minhas palavras, não. É a palavra que eu ministro. O poder não é o poder de Arthur. O poder é da palavra. Então, quando a gente diz, eu não tenho condições, você está falando que Deus não tem condição, porque quem vai transformar as pessoas não é a sua palavra, é a palavra de Deus. Deus está precisando de uma boca para abrir, Deus está precisando de uma pessoa para ir até alguém, Deus está precisando de pessoas que tenham disposição de servir. Quanto ao que falar, aí é uma questão de Deus. Deus começa a ministrar, Deus começa a nos dar discernimento, Deus começa a nos mostrar o que devemos falar. Terceiro, o que atrapalha a unidade do corpo de Cristo é mágoas. Por terem experimentado sinceramente, noutro tempo, viveram em unidades e foram magoados, se decepcionaram, e para se precaver disso, se afasta e jogam a culpa no corpo de Cristo. Irmão, as experiências que eu já vivi nesses anos de ministério, se eu fosse olhar para quem fala mal de mim, se eu fosse olhar para as queixas, se eu fosse olhar para o que falam a meu respeito, eu só sei de uma coisa, eu não sou. Então, se eu não sou, eu tenho que seguir o que eu sei que eu sou. Eu sou filho de Deus. Sou mais do que vencedor, nova criatura. Eu sou herdeiro do Senhor. E as pessoas interpretam da maneira que quiser. Então, às vezes, nós somos freados por causa daquilo que as pessoas estão falando. E nós nos magoamos. Teve uma época da minha vida que eu estava na igreja e que eu abri meu coração para alguém que trabalhava com a gente. E aí, complicou. E eu me tranquei de uma maneira que eu nunca mais queria abrir meu coração. E eu fiquei com problema durante muito tempo sobre isso. Até o momento quando Deus começou a trabalhar no meu coração. E dizer, se você não perdoar quem você vê, como você pode amar quem você não vê? E eu comecei a olhar para as pessoas e dizendo, mesmo que eu não queira, eu tenho que amar, porque é ordem do Senhor. E fazer um exercício dentro de mim, de amar em qualquer situação,
E aí Deus vai trabalhando, e essas mágoas, elas vão sendo curadas. Quando a gente dá oportunidade para o bálsamo de Gileade, que é o amor, quando você dá oportunidade para que esse amor seja derramado, vai vir cura, vai vir restauração, e aí você se lembra das coisas e não sofre mais, porque Deus já passou o bálsamo de Gileade. Então, querido, tem muita gente que está na igreja, mas carrega mágoa. Tem muita gente que está na igreja, mas está carregando ressentimento. Está na igreja, mas está carregando barreiras. Deixa eu te falar uma coisa. Quem te magoou, está vivendo a vida dele. Nem sabe que te magoou tanto. E você que está preso ao fato. E Deus, quando me mostrou isso, falou, olha para as pessoas que te magoou. E eu olhei, estava todo mundo vivendo normalmente. E Deus disse, o único que sabe que está sofrendo é você. E você está preso a eles. Faz uma coisa, libera o perdão e vai viver o meu reino. E isso é evangelho. Liberar o perdão e viver a vontade de Deus no meio da igreja. Irmãos, na igreja nós não podemos olhar um para o outro e dizer, eu gosto daquele, eu não gosto daquele, se aquele irmão for, se aquele outro não for. Não, irmão, nós somos um corpo, não, nós somos uma unidade. Já pensou se a mão disser para o braço diz para a mão, pega, e a mão disse, eu não pego. É para pegar, eu não pego. E o braço leva e a mão fica aberta, eu não pego. O que seria? Seria o caos. Mas a unidade. O braço recebe uma ordem e ela passa para a mão e a mão executa. Nós somos um corpo em pleno funcionamento. Eu quero dar um passo, o meu cérebro dá uma ordem e eu dou um passo. Se já pensou se as minhas pernas dissessem, eu não vou dar esse passo? Então a igreja da mesma maneira. Deus está dizendo, segue. Deus está dizendo, caminha. Deus está dizendo, sede meus imitadores. Deus está dizendo, amai-vos uns aos outros. Deus está dizendo, ide e fazei discípulo por todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós estamos de braços cruzados. E enquanto isso, milhares de pessoas estão morrendo, perecendo, por não terem o evangelho. Irmãos, na hora que nós aprendemos a deixar as mágoas de lado, a nossa vida será uma outra vida. Mágoa entristece, mágoa traz doenças, que o médico te examina de cima a baixo, pede todo tipo de exame e vem tudo normal. E ele diz, aqui não está dando nada. Mas você diz, eu estou sentindo esses sintomas. Está sentindo mesmo. Mas o mal que está aqui é mágoa. Coração fechado. Coração iracundo. E com isso, você não relaxa, com isso, você não vê a glória de Deus, com isso, você não levanta as mãos para adorar, com isso, você não chega diante de Deus em quebrantamento para dizer, Pai, pequei contra ti, eu preciso do teu perdão. Querido, nós precisamos perdoar. Em nome de Jesus. Outra coisa que atrapalha o caminhar da unidade do corpo de Cristo é o egoísmo. Vamos ler Provérbios 18:1, por favor. Provérbios 18:1.
busca seu próprio desejo, aquele que se separa. Ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Irmãos, egoísmo é pensar diferente. O solitário busca seu próprio interesse. Mas aqueles que servem a Deus, em Salmo, ele diz: Pai de órfãos e juiz das viúvas é Deus. Em sua santa morada, Deus faz que o solitário more em família. Ô meu irmão, eu não vou me envolver na igreja porque eu penso diferente. Irmão, todos nós temos pensamentos diferentes. Mas tem uma coisa que o reino de Deus nos chama, é submeter. Quando eu me submeto, eu aprendo a estar debaixo de autoridade. Eu estou debaixo de autoridade. Eu aprendo, mesmo que eu possa não entender a ordem, mas eu obedeço. Por quê? Porque obedecer, a Bíblia diz que é melhor. Então, irmão, não fique preocupado consigo mesmo. Eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Irmão, nós temos muito mais coisas. Um dia desse, me chamaram para conversar com um pastor presbiteriano e com um pastor luterano. E nós sentamos para conversar. E na hora que nós sentamos, a pessoa que estava intermediando disse: vocês três têm diferenças absurdas. Eu só quero que vocês tenham cuidado com as palavras. Eu falei: posso falar antes de todo mundo? Pode. Falei: olha, a gente tem diferenças absurdas, mas nós temos uma coisa que nos converge, que é Jesus Cristo e a nossa ida para o céu. Então, se a gente pudesse conversar sobre aquilo que nos converge, para que ficar conversando sobre aquilo que nós pensamos diferentes? Para que gastar tempo pensando que o outro já sabe que eu penso diferente? Não, mas aí eu tenho que defender minha tese. Isso é vaidade, irmão. Isso é vaidade. A gente não ganha nada com essas discussões, essas brigas. Temos coisas em comum. Eu perguntei para ele: quem é o seu Salvador? Jesus. Você vai para o céu como? Com Jesus no coração. Perguntei para o outro: Jesus. Falei: então vamos conversar sobre aquilo que a gente pensa igual. Irmãos, nós precisamos ser inteligentes. Muitas vezes a gente quer aparentar que sabemos mais. E aí a gente começa a buscar teologia. Irmãos, é bom aprender essas coisas para conhecimento. Mas o que vai nos levar para o céu é a nossa simplicidade e a palavra de Deus. Nós não podemos colocar no coração diploma. Diploma é bom para conhecimento, mas não faz diferença. Quando eu chegar diante de Deus, eu não vou exibir meu anel de formatura, eu não vou exibir meus diplomas. Olha, eu sou melhor do que aquele irmão que não fez nenhum Mobral. Não existe isso. Deus vai olhar para cada um de nós como alma, que Ele mandou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Essa semana eu ouvi algo que me fez chorar. Um menino do Texas ligou para uma rádio. Ele tem 11 anos. E ele disse assim: eu estou ligando para vocês porque minha avó morreu.
E desde que minha avó morreu, eu chorei todos os dias. E eu fiquei sem consolo todos os dias. E um dia, eu disse para Deus, irmãos, olha que experiência para um menino de 11 para 12 anos. Um dia eu perguntei a Deus, Senhor, por que o Senhor levou minha avó? A minha avó era tão especial, por que o Senhor levou a minha avó? E ele disse, sabe o que é que Deus me falou? Deus me disse, o meu filho também era especial. E eu mandei ele morrer em seu lugar. Irmão, essa resposta arrebenta a gente. Um menino, ele disse que Deus falou com ele. Todos os locutores da rádio baixaram a cabeça e todo mundo começou a chorar. Porque uma resposta dessa, às vezes nós estamos brigando por causa de uma diferença pequena. Deus mandou Jesus, o Filho dele, dar vida por nós. E nós estamos discutindo se cresce o cabelo, se diminui o cabelo, se usa isso, se não usa aquilo, se faz isso, se não faz aquilo. Irmão, se nós estivermos diante de Deus, com o coração diante do Senhor, Deus vai nos dar decência, Deus vai nos dar equilíbrio, Deus vai nos dar maturidade, Deus vai nos dar espiritualidade. E quem tem maturidade e equilíbrio, e quem tem uma vida diante do altar, não vai fazer o que entristece a Deus. Nós estamos perdendo tempo discutindo as diferenças, enquanto o tempo está passando, as pessoas estão morrendo. Ontem à noite, o dono de uma pizzaria chegou no trabalho, cumprimentou de mesa em mesa, e estava todo feliz, e o vídeo mostra ele cumprimentando as pessoas, mesa por mesa. Chegou um pedido e o motoqueiro não veio. Ele montou na moto para entregar o pedido. E teve um acidente e ele morreu. Quem esperava que ele morresse ali? Isso faz parte da vida. Quem sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutos? Essa semana eu estava no hospital e tomei uma anestesia e fiquei lá deitado, anestesiado, então tinha que esperar voltar. E minha sogra olhava para mim, dizia, coitadinho, tão bom esse menino, mas morreu, né? Morreu. As enfermeiras morriam de rir. E ela dizia, lutou tanto, mas não suportou, morreu. Ô, gente, a gente tem que rir. Mas e se fosse verdade? Deixa eu te fazer uma pergunta. É duro o que eu vou falar. Ontem teve um engarrafamento de quase, parece que 18 carros. E um monte de gente morreu. Se nós estivéssemos lá, nós estaríamos preparados para o encontro com o Senhor? Irmãos, a vinda do Senhor está próxima. E nós estamos brincando de ser diferente. Eu penso diferente. Não, irmão. Nós temos que amar uns aos outros, nós temos que andar juntos, nós temos que deixar as nossas diferenças de lado. Há tanta gente que não está hoje servindo a Deus, porque está preocupado com a diferença, está
está preocupado porque a igreja pensa de uma maneira, ele pensa de outra. Irmão, vamos deixar essas coisas de lado e vamos servir o Senhor com integridade. Vamos servir ao Senhor com unidade, porque a Bíblia diz: as portas do inferno não prevalecem contra quem? A igreja. A igreja do Senhor. Então, quando a igreja está unida, a Bíblia diz: as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Mas se eu estou fora da comunhão, eu estou fora da seiva, eu não vou ser alimentado. Meus irmãos, em 2 Coríntios 13, foi o texto que nós lemos para começar, diz: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vós. O que nós precisamos, meus irmãos, é encontrar motivos para deixarmos de ser carnais e sermos homens e mulheres na comunhão do Espírito Santo. Mergulharmos no Espírito Santo, dizer: Deus, eu penso diferente daquele irmão, mas ele é teu filho, eu tenho que amá-lo, eu tenho que cumprimentá-lo, eu tenho que abraçá-lo, mesmo que eu pense diferente, mas por amor ao Senhor, eu quero viver a tua palavra. Querido, escuta isso aí. É impossível ter comunhão com Pai, Filho e Espírito Santo ao mesmo tempo não querer ter unidade com os irmãos. Como alguém tem comunhão com a Trindade, mas não tem com quem está do lado? Isso é utópico. Não funciona. O que nos afeta, nossa unidade com Deus. Isaías 59, 2. Vamos ver esse texto, por favor. Isaías 59, 2. Irmãos, olha esse texto. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Em outras palavras, quando nós não temos comunhão, não somos ouvidos pelo Senhor. As nossas orações não são ouvidas, porque quebramos o laço de unidade, quebramos o laço de caminhar juntos. Meus irmãos, unidade é lutar juntos. Uma equipe, quando está competindo, ela não quer saber. Eu vou usar um exemplo aqui de ontem, mas os irmãos que não concordam, peço perdão, me perdoe. Mas ontem teve um jogo, Botafogo e Atlético. No 30 segundos de partida, me chamou muito a atenção o jogador do Botafogo que fazia todo o trabalho de meio de campo foi expulso. Eu vi uma coisa. Antes de começar, eles se reuniram no meio, se abraçaram e cada um falou uma palavra de ordem. E aqueles rapazes lutaram o tempo inteiro, dando o sangue e a vida. Agora, se pode fazer isso por um esporte, por que nós não fazemos isso para Deus? Para Deus a gente diz: só vou se for do meu jeito. Irmão, em nome de Jesus, nós temos que parar com essas vaidades.
Nós temos que caminhar na bênção do Senhor. Nós temos que caminhar na comunhão do Senhor. Pode não ser do teu jeito agora, daqui a pouco. Chega lá. Vamos ter longanimidade com o nosso irmão. Às vezes, irmãos me pedem para participar do louvor. Eu ouço a voz dele. Falo, tá bom, irmão, você intercede por nós. Quando você estiver lá em cima, ora pela igreja. Que seu ministério é intercessão. Mas aí, eu frustro a pessoa dizendo, esse não é o seu dom? Não, eu tenho que ter amor pela pessoa. Ele quer, amém, vem, Deus vai receber. Nós precisamos parar com isso. Nós precisamos parar com essas coisas. Irmãos, unidade é caminhar a despeito das diferenças, caminhar juntos. A unidade é respeitar o direito de cada um. Unidade é entender o propósito de Deus. Irmãos, esse tema é tão vasto que daria para falar aqui 3 anos. Mas deixa eu dar uma corrida aqui. Alguns têm dificuldade de caminhar juntos. Dizem que já se arrependeram quando se converteram e por isso não precisam mais se arrepender. Em Lucas 17, 3 e 4 diz assim, não é verdade, Jesus também disse aos discípulos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe, se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes perdoa-lhe. Então, irmãos, é perdoar 7 vezes o mesmo pecado no mesmo dia. Aí o outro perguntou, mas 7 vezes? Ele falou, não, 70 vezes 7. O que ele quis dizer? Ninguém vai conseguir te magoar 490 vezes num dia. Mas o que Jesus estava querendo dizer? É infinito. Perdoa em qualquer situação. Não guarde mágoa. Você não é cofre para ficar guardando mágoa. Guarde a mão de Deus na sua vida. Em Mateus 18, 22, ele diz, eu não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Meu irmão, se ele pede para nós estarmos dispostos a perdoar uns aos outros, é porque, para todo mundo aqui agora, é porque nós também vamos precisar do perdão dele. Queremos que ele nos perdoe, mas não perdoamos ninguém. Isso tem validade? Não. O que é verdadeiro é isso. Eu perdoo e ele me perdoa. E aí isso traz unidade no corpo. Isso traz o Espírito Santo de Deus no corpo. Isso traz unidade diante do Senhor. A Bíblia diz em Salmo 34, 18, perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os que estão com o espírito oprimido. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado. No Salmo de número 51, versículo 16 e 17 diz, pois não te comprases em sacrifício, do contrário eu os diria, e não te agradas de holocausto. Sacrifício agradável a Deus é espírito quebrantado, coração compungido e contrito,
Deus não despreza. Em Salmo 147, versículo 3, diz: sara-os de coração quebrantado e lhe cura as suas feridas. Em Isaías 61, versículo 1 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados de coração, e enviou-me a curar os quebrantados de coração. Querido, e você pode me perguntar, pastor, o que é quebrantamento? E eu quero encerrar dizendo isso. Porque ele está dizendo quebrantado de coração. Quebrantado de coração. O que não é arrependimento? É estar com alguém dizendo eu estou só porque eu estou aguentando. Não. É estar com o coração livre porque perdoou. O que não é quebrantamento é cultivar um espírito de lamentação, de complexo, de vítima. Eu não presto, eu não sou nada, ninguém gosta de mim. Não, você é especial. Você não diz amém? Você é especial. Você é filho de Deus. O diabo quer que você ouça que você não é ninguém, é mentira. Você é especial aos olhos do Senhor. O que é quebrantamento? Quebrantamento é reconhecer que sem Deus nós não somos nada. Quebrantamento é não querer poder deixar Deus ter toda a honra e toda a glória. Quebrantamento é negar o eu. Quebrantamento é admitir a interrupção, a intervenção de Deus na sua vida para fazer a vontade dele, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quebrantamento é jamais suportar, usurpar a glória de Deus. Quebrantamento é condoer-se com as necessidades dos outros. Por fim, quebrantamento é deixar-se vencer. Olha que coisa mais linda. Convém que ele cresça e que eu diminua. Se bem que eu não posso falar muito isso, porque se eu diminuir eu sumo. Mas, vamos lá. Convém que ele cresça e que eu diminua.